Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal e a mais um assunto polêmico. Esse é muito polêmico mesmo, vou até ter que tomar cuidado com as palavras aqui. Essa é uma pergunta que veio lá do Instagram, se você não segue ainda, @o mestre responde. Lá eu respondo mais na zoeira, né? Porque não dá para responder assuntos muito sérios em um reel de 1 minuto e meio, em um reel de 3 minutos, que aí gera mais dúvida do que respostas. Então esse assunto eu vou responder aqui para vocês. E se você concorda com a minha visão ao final, você pode usar esses mesmos argumentos para defender essa tese em um possível debate. E se você não concorda, você pode tanto refutar aqui nos comentários, quanto se preparar para refutar esses meus argumentos, caso alguém utilize eles no futuro. Então não precisa só concordar comigo aqui não. Independentemente, eu vou estar sempre falando da forma mais sincera possível, recorrendo ao texto bíblico e sem viés de confirmação. Ou seja, eu vou confrontar minhas próprias crenças para poder defender aqui a minha tese. Então, eu já acreditei em algumas coisas que depois deixei de acreditar por me aprofundar no estudo. Eu não sou aquela pessoa, como eu creio nisso, eu tenho que defender a todo custo, mesmo que não faça sentido. Então vamos lá. A pergunta que chegou para mim é o seguinte: Jesus é Javé e você acredita na Trindade? Então eu vou adiantar para vocês aqui. Não. Nenhuma coisa e nem outra. Né? Jesus não é Javé e eu não acredito na Trindade. Eu assisti a alguns debates ultimamente sobre esse assunto. Um deles foi esse aqui, com um apologista da Testemunha de Jeová, onde eu afirmo categoricamente para vocês que o pastor César foi destruído por esse apologista aqui. Destruído. E aí, como sempre, ele parte para o ad hominem, falando que o cara é politeísta, e aí que a Testemunha de Jeová é uma seita, quando o debate não é sobre isso. O debate não é sobre a pessoa que está debatendo e não é sobre a instituição. Mas o pastor César, quando ele perde no argumento, ele sempre faz isso, né? Parte para o ad hominem. O que eu acho bem ridículo, mas tá bom. Vamos lá. Então, assim, esse cara que está de parabéns. Eu não sou Testemunha de Jeová, não defendo a doutrina do Testemunho de Jeová, mas nos argumentos que ele utilizou, ele está de parabéns. Foi super educado e paciente, né? Em algum momento ali quase perdeu a paciência, mas depois ficou tranquilo. E as pessoas aqui embaixo nos comentários vão concordar que ele realmente destruiu o pastor César no debate. Outro debate que eu assisti recentemente foi esse aqui dos mormons. Eu não concordo com a doutrina mormon, eu discordo de 90% dos mormons. Mas eu não vou dizer que esse cara também arrasou no debate, mas o comentário aqui é sobre o pastor César, que, como novamente, parte para dizer que o outro é politeísta, né? E aí os argumentos que esse cara usou aqui para defender a Trindade, né? Porque o assunto não era a Trindade, o assunto era sobre a doutrina mormon. Os assuntos que esse cara usou para defender a Trindade foram muito fracos, eu achei muito fracos mesmo. E aí a Trindade entra naquela bizarrice de falar assim, que é um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas, não se divide em três pessoas, se manifesta em três pessoas. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, o Pai não é Deus, os três juntos é que são Deus, os três formam Deus. Porque assim, se você falar que Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus? O Pai é Deus? Então são três deuses. Não, os três juntos é que formam Deus. Eles separados não são deuses. Algum deles é Deus estando separado? Para eles, não. Né? Para eles, não. Porque se você falar que um dos três juntos separado é Deus, então automaticamente está falando que cada um deles é um Deus. Então são três deuses. Não faz sentido, lógico, não faz. Mas eles apelam, eles vão falar que não. Que apesar de que se o Pai sozinho já é Deus, se o Espírito Santo sozinho já é Deus, e se Jesus sozinho já é Deus, eles vão dizer que nenhum deles é um Deus. Só os três juntos é Deus. Os três juntos formam Deus, como se Deus não fosse um ser. Deus é como se fosse um governo. Né? Então, Deus é a Trindade. Para eles, Deus é a Trindade. Para eles, Javé ou Jeová, como você queira chamar, esse não é esse o nome que eu considero o nome de Deus, a pronúncia. Depois, em outro vídeo eu falo sobre isso. Mas o Javé aqui, ou Jeová, para eles, isso é a Trindade. Isso aqui não é o nome de Deus, não é o nome do Pai, é o nome da Trindade.
Para quem defende a Trindade, isso aqui é o nome da Trindade. Como se a Trindade fosse uma entidade governamental formada por 3 pessoas e esse aqui fosse o nome próprio dessa Trindade. Bom, podia só chamar de Trindade, podia só chamar de Deus, já que só existe um Deus e esse Deus é uma Trindade, poderia chamar só de Trindade. Tava tudo certo. Poderia chamar só de Deus e tava tudo certo. Não precisava ter um nome próprio para ele. Um nome próprio geralmente é um nome de uma pessoa, né? E esse sempre foi o conceito. Esse aqui sempre foi considerado o nome do Pai, Criador, né? Inclusive, o conceito de Pai na Bíblia, ele não é a partir do Novo Testamento, é desde antes, né? Então, Israel era como se fosse os filhos de Deus, né? Então, Deus era um pai. E aí, depois, no próprio Novo Testamento, Jesus se refere ao Pai como o único Deus. Mas vamos ver isso no texto bíblico. Vamos ver o texto bíblico aqui. Vamos recorrer diretamente ao texto bíblico. Eu vou aqui em Isaías 61:1. Deixa eu abrir a Bíblia aqui mesmo, que é mais rápido. Isaías 61:1. Versículo 1. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Quem quiser fazer corte dele depois, beleza. Eis que o Espírito de Javé, eu vou falar Javé aqui, beleza? Eis que o Espírito de Javé, o soberano, está sobre mim. Porque o Senhor, que aqui provavelmente está Adonai no hebraico, me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Aqui é o libertador, é o Salvador, Jesus, falando que o Pai, né? Mas aqui não está escrito Pai, beleza, mas vamos ver isso depois. Que Javé, que o Pai soberano, está em mim porque ele me ungiu. Repare, Jesus ele é ungido por Deus. Nesse momento, aqui a gente não está falando que Jesus foi ungido aqui na terra, não, viu? Não é o Jesus encarnado, não é o Jesus 100% humano, como o pessoal costuma chamar. Aqui é o Jesus divino, dizendo que ele foi ungido e enviado para anunciar as boas novas. São vários versículos, então não vou discorrer muito sobre eles, mas só para vocês ir pegando a lógica da coisa aí. Em Isaías 53:10, vamos lá, Isaías 53:10. Contudo, foi do propósito de Javé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Javé prosperará em suas mãos. Bom, aqui a gente vê que é a vontade de Javé que o Filho fosse enviado. Bom, mas o Filho não é Javé? Jesus não é Javé? Então como pode ser isso? Se Jesus é Javé, como é que Javé quis torturar Jesus? Como é que fica isso? Ah, não, mas Javé é o nome da Trindade. A Trindade meio que se reuniu ali entre os 3 e decidiu que um seria torturado. É isso? É isso aí? Porque a gente vê, por exemplo, no Getsemane, que Jesus diz que não queria passar por aquilo, né? Pelo menos naquele momento. Então, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aqui a gente vê onde está manifestada essa vontade, né? Em Isaías 53:10, diz que essa foi a vontade de Deus. Mas beleza. Aí você pode falar, não, mas aí ainda está falando dos 3. Os 3 se reuniram lá e decidiram que a vontade dos 3 seria que Jesus fosse torturado. Continua com essa ideia aí, vamos lá. Salmos 2:2. Salmos 2:2. Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor, né, que aqui está escrito o Yod Revav Re, contra Javé e contra seu Cristo proclamado, contra o seu ungido. Mas pera aí, galera. Os reis da terra conspiram contra Javé e seu ungido? Neste caso aqui, não precisaria de maneira alguma, se Javé fosse a Trindade,
não precisaria de forma alguma separar nesse versículo, separar nesse versículo que os reis e governantes da terra conspiram contra Deus e contra seu ungido. Se Deus e o ungido é uma coisa só, não precisaria separar nesse versículo bíblico. Mas você pode falar, não, é porque aqui está falando sobre o Jesus encarnado, que os reis da terra conspiraram contra ele. Então, nesse caso, teria que separar. Vai guardando aí. Salmo 110, versículo 1. 110, versículo 1. Assim declarou Jeová, Javé, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos façam objeto de descaso para teus pés. Poxa, eu acho que só esse versículo aqui destruiria a ideia de que Javé é a Trindade, porque aqui a gente não está falando de Deus falando com Jesus na terra. Ele está falando de Deus falando com Jesus no céu. Assenta-te à minha direita. Senta aqui do meu lado direito aqui, ó. Enquanto eu destruo seus inimigos e faço eles de um objeto de descanso para os teus pés. Senta aqui do meu lado que você vai ver eu destruí-los. Está dizendo que Javé disse isso para Jesus lá no céu. Como é que fica isso? É a Trindade? É os três reuniram e falaram assim: ó, Jesus, você que é a segunda pessoa da Trindade, senta do nosso lado aqui, à direita de nós dois. Como é que fica isso lá no céu? Mas vamos lá, você pode ainda dizer que faz sentido, que é assim então, né? Que era assim que o salmista estava descrevendo, sendo que nenhum judeu, nenhum escritor bíblico considerava assim. Mas lá 200, 300 anos depois de Cristo, alguém decide que era isso e você acredita e não questiona. Mas beleza, vamos lá. Filipenses 2:6. Aqui é um versículo que alguém pode usar para defender a Trindade, mas vamos lá. Filipenses 2:6. Filipenses 2, versículo 6. Vamos começar do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Espera aí, ele tem a natureza de Deus, mas não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Pronto. Aí nesse ponto aqui, o pessoal fala o seguinte, ó, Jesus não reivindicou ser igual a Deus. Ele pegou e não reivindicou ser igual à Trindade, né? Já que você está falando que Deus é a Trindade, vamos lá. Não reivindicou ser igual à Trindade. Ele não quis mais ser igual ali os três em uma unicidade e se esvaziou e veio à terra e se entregou, né? Humilhou-se a si mesmo. Para que no nome dele se dobre todo o joelho debaixo da terra, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Só que aí, galera, tem o versículo 11, não para no versículo 10. Versículo 11 diz: e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí? Como é que fica isso? Se é uma trindade, por que o sacrifício de Jesus, por que a confissão de que Cristo é o Salvador é para a glória do Pai? Né? Fica meio estranho. Ele poderia ser para a glória dele mesmo ou para a glória de Deus, né? Falar, Deus é uma trindade. Então, para que toda língua confesse que Jesus é o Cristo e Senhor, para a glória de Deus. Pronto, estava resolvido. Mas aqui especifica, para a glória de Deus Pai. Está bem específico o versículo bíblico. Mas não, você pode alegar um monte de coisa ainda. Tá aqui, ó, do 10 ao 11, né? Já li essa parte. Para a glória de Deus Pai. Aí Apocalipse 5, versículo 1, bora lá. Acho que esse vídeo vai acabar ficando longo mesmo, viu? Apocalipse 5, versículo 1. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono, daquele, é um só que está sentado no trono,
um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vocês lembram que lá atrás, o que estava sentado no trono falava, senta aqui à minha direita, senta aqui do meu lado, falava para Jesus, falava para o servo, para o ungido? Pois é, tinha um que estava sentado no trono, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, dos anciãos, consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, Jesus, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro. Bom, aqui está muito bem separado quem é Deus, que está com o livro na mão, e quem é o cordeiro, que é Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Está muito bem separado que no céu Deus é um. Deus é um. E Jesus no céu é outro. Mas tá bom, você pode ainda afirmar outras coisas, que aqui tá bem claro, né? Tá bem claro aqui que são duas pessoas e que um deles é quem nós chamamos de Deus, que é Javé ou Jeová, ou aqui o tetragrama, né? Mas beleza, você pode nos convencer. Vamos aqui para o versículo 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. E aí, como é que fica aí? Eles estão falando sobre a Trindade ainda, quando eles dizem que, você, Jesus, o Cordeiro, você, Cordeiro, você é digno de abrir o livro porque você comprou para o nosso Deus. Bom, como é que eu estou falando para Deus que Deus comprou para nosso Deus? Como é que Jesus é Deus? Porque ele é da Trindade. Eu estou falando, você é digno de abrir o livro que está na mão de Deus. Porque você, Deus, comprou para nosso Deus. Você, Deus, comprou para nosso Deus. Como é que fica isso? Se Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é os três. É indivisível. Não são 3 deuses. É um Deus só, dividido em 3. Então, como é que eu estou falando para ele que ele comprou para o nosso Deus? Como é que está isso? Como é que fica? Bom, você vai falar que tem lógica ainda? Então, bora continuar. João 14:6. João 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim que está muito claro que o propósito de Jesus é ser o caminho para o Pai. Ele é o caminho. O caminho para onde? Caminho para o Pai. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus aqui, ele é a ponte entre Deus e os homens. Inclusive, eu acho que outros versículos bíblicos falam sobre isso. Ele é a ponte entre Deus e os homens. Deus Pai. Tudo que ele faz é para o Pai. Para a honra e glória do Pai. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, se dobrará. Para a honra e glória do Pai. A Bíblia fala isso. Mas vamos lá. Na oração sacerdotal de Jesus, João 17, Jesus pedindo para os discípulos serem um com ele, assim como ele e o Pai são um. Se o fato de Jesus dizer que ele e o Pai são um torna isso uma trindade, então quando ele diz que nós também seremos um, assim como ele e o Pai são um, a gente vai virar o quê? Uma bilionaridade? É uma pergunta a se fazer. Porque Jesus, em alguns versículos, realmente, ele fala, eu e o Pai somos um. Eu posso dizer que eu e minha mulher somos um. Juntos formam o quê? Um casal. A gente não forma um ser humano. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ele e o Pai formam o quê? Um Deus? Ele, o Pai e o Espírito Santo formam um Deus? Não, não formam um Deus. Ele é Deus, porque ele é filho de Deus. Mas eles 3 juntos não formam um Deus. Não é um 3 em 3. Não é um Deus em 3 pessoas. Deus, quando a gente diz nosso Deus, a gente está se referindo ao Pai. Né? Tanto que Jesus, quando ensina a orar, ele fala, Pai nosso que estais no céu. Ele ensina a gente a orar ao Pai. Né? A gente poderia só falar Deus. Deus nosso que estás no céu. E aí estaria se referindo à Trindade, beleza. Mas não é isso que Jesus ensina. E aí Jesus, ele fala que ele e o Pai são um, mas depois ele fala,
assim como para que sejamos um, para que sejam um, assim como eu e tu somos um. Vamos ler esse versículo direito aqui, ó. João 17, para você ver que não é alucinação minha não, galera. Mas agora eu vou para ti. Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a plena felicidade em meus corações. Isso aqui, deixa eu ver aqui. Ah, beleza, eu pulei aqui alguns versículos. Vamos conversar no versículo 6. É João 17, versículo 6. Eu revelei o teu nome, repare, o teu nome. Jesus está falando com o Pai, gente. Jesus está falando com o Pai. Então o nome aqui é o nome do Pai. Repare, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Se ele está falando com o Pai, então o nome é do Pai, o nome não é o nome da Trindade. Isso aqui não é o nome da Trindade. Só esse versículo bíblico, mais uma vez, só esse já desmontaria a tese da Trindade, de que Javé é a Trindade. Javé é o Pai. Mas vamos lá. Eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus. Repare, galera. Nós pertencíamos ao Pai. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Jesus está falando para o Pai. Se isso aqui não desmonta a Trindade, você só pode estar louco. Mas vamos lá. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato o que vem de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Jesus não está falando com a Trindade, ele está falando com o Pai. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aí a gente volta lá no Apocalipse, né? Que Jesus, com o sangue dele, ele nos comprou. Então, a gente pertencia ao Pai. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora, aqui é a mesma coisa. O exemplo que eu dei do marido e da esposa. Né? Tudo que eu tenho é da minha mulher. Tudo que a minha mulher tem é meu. Mas eu sou um, ela é um. Nós dois juntos formamos um casal e não um ser humano. Eu sou um ser humano, ela é outro ser humano. Nós juntos formamos um casal. Agora, se você falar que Deus, a palavra Deus, e aqui Javé, é como se fosse isso, é tipo uma trindade, como o próprio nome já diz, né? E aí, eles separados não são cada um Deus. Jesus separado, ele não é Deus, né? Ele só é Deus quando os três juntos formam Deus. Vamos lá. Versículo 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas esses ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Você vê que até o nome que Jesus tem foi dado por Deus. Para que sejam um, assim como somos um. E aí, galera? Então, quando Jesus nos resgata e a gente vai para o céu, a gente vira uma bilionaridade ou uma milionaridade, né? Já que ele e o Pai são um e o Espírito Santo, por isso formam uma trindade. Então, quando a gente for para o céu, milhões de pessoas no céu vai formar uma milionaridade, é isso? Aqui, ó. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome. Teu nome. E aí? Esse nome aqui é de quem? É do Pai ou é da Trindade? E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, digo desta forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Poxa. E aí? A palavra é de quem? É da Trindade? Vamos lá. E o mundo os odiou porque eles não pertencem ao mundo como eu não sou do mundo. Repare que ele coloca os discípulos e ele na mesma categoria. Como eu não sou do mundo, assim como eu, Jesus, não sou do mundo, eles também não são. Da mesma maneira, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Para que igualmente, do mesmo jeito que eu me consagro, igualmente eles vão ser consagrados pela verdade. E aqui, ó, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus é a palavra.
Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus, numa linguagem de programador, eu sou programador, né? Então eu posso falar dessa forma aqui, que é uma maneira fácil de entender. Quem é programador vai me entender também. É como se Jesus fosse o código de programação pelo qual Deus criou o universo. Porque Deus falou que haja luz e houve luz. Deus falou que cresça a erva, que brotem isso, que brote aquilo. Ele falou, ele usou a palavra. Deus poderia só pensar e as coisas surgirem? Concorda que ele poderia só pensar e as coisas surgirem? Pois é, ele poderia. Mas ao invés disso, ele falou. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Ele é a força, ele é a essência que Deus usou para criar as coisas. Então, quando diz, sem ele nada do que foi feito se fez, é exatamente isso. Se eu uso um código de programação para criar um sistema, para criar um universo, uma simulação, ou o que quer que seja, quem criou fui eu. Mas quem gerou aquilo foi o código, né? Mesmo sendo o código que executa tudo isso, eu ainda posso dizer que fui eu, porque eu que ordenei que o código fizesse isso. E sem o código, nada do que foi feito se fez. Então é muito fácil de entender o papel de Cristo, tanto na criação quanto na salvação, sem recorrer a uma teologia da Trindade que veio posteriormente, que nenhum dos judeus ou discípulos acreditavam nisso. Todos separavam o que é Deus, né, o que é Javé e o que é Jesus. Todos separavam. Mas vamos lá. Isaías 43:16. Tá ficando grande o vídeo, não tá? Deixa eu ver aqui. Infelizmente tá ficando grande. Já tem aí 26 minutos. Vou tentar ser mais breve, galera. Tá acabando. Já foi... Ixi, não foi nem a metade. Mas vamos lá. Vou tentar correr com esses versículos aqui. Isaías 43:16. Isaías... Eu me perdi aqui. Isaías 43:16. Assim diz Javé, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Aqui eu estou falando aqui novamente sobre a teoria da causa primeira. Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu o mar para que o povo passasse? Quem abriu foi o vento, né? O forte vento soprou e abriu o mar. O vento soprou e abriu o mar. Quem fez o vento soprado? Teoricamente, a gente poderia falar que foi o cajado de Moisés, que Moisés teve que estender o cajado. Quem estendeu o cajado? O braço de Moisés. Quem estendeu o braço? Moisés. Quem ordenou? Deus. O vento não faria sozinho. O cajado não faria sozinho. O braço de Moisés não faria sozinho. Moisés não faria sozinho. Então, Deus abriu o mar. No entanto, ele usou como ferramenta Moisés. Moisés usou como ferramenta seu braço usou como ferramenta o cajado usou como ferramenta o mar. Então, porque eu estou falando isso porque é o seguinte, existem alguns versículos bíblicos que colocam Jesus como sendo o feitor daquela ação, né? A pessoa que fez aquela ação. Aí fala, ó, aqui fala que Jesus que fez. Lá no Antigo Testamento está falando que Javé fez. Então Javé é Jesus. Não, galera, não é bem assim não. É a mesma coisa de falar que o vento soprou e fez abrir o mar. Jesus é o caminho. Jesus é a ferramenta usada para fazer aquilo. Então pode sim, eu posso sim falar que o meu computador, ele... Ó, por exemplo, vou dar um exemplo bem mais claro aqui. Ó, a gente está no século XXI, está na era da tecnologia da informação, está na era da IA. Então esse exemplo vai servir perfeitamente. Eu pego e gero uma imagem ali por IA, né? Um vídeo gerado por IA. Quem gerou o vídeo? Eu. Eu gerei, eu posso falar que eu gerei o vídeo. Eu gerei aquele vídeo por IA. A IA pode falar que ela gerou. E aí? Eu sou a IA? Não sou a IA. A IA sou eu? Não, a IA não sou eu. A IA pode falar que ela gerou aquele vídeo e eu também posso falar que gerei aquele vídeo. Eu usei a IA como ferramenta. Entendeu? Então, qualquer verso onde atribui algo a Jesus, e aí lá no Antigo Testamento atribui esse algo a Javé, não significa que Jesus é Javé. Significa que naquele momento o instrumento usado por Javé foi Jesus. Apenas isso.
Isso não diminui nada a importância de Jesus, pelo contrário, glorifica ele ainda mais, né? O problema, eu acho que inclusive você acaba rebaixando Jesus, tendo que forçá-lo a estar numa trindade, porque é como se você falasse que, poxa, então o sacrifício de Jesus não tem tanta importância assim, né? Porque ele era o próprio Deus, ele poderia simplesmente, por exemplo, Deus poderia só estralar os dedos e aquilo tudo passar, um avatar dele está ali na Terra e na verdade nem passou pelo aquele sofrimento de verdade. Agora, quando é um servo de Deus passando por aquilo, se sacrificando para comprar a nossa alma com o sangue dele, aquilo torna aquilo tudo mais bonito, né? Ninguém era digno. Quem era digno? O Cordeiro. Não se achou nenhum digno de fazer isso. Só o Cordeiro. Mas se você coloca como uma trindade, aí eu acho que você diminui a importância de Jesus, né? Agora, quando você diz que Jesus não é a trindade, Jesus não é Javé, e mesmo assim ele fez tudo isso por nós, você aumenta a importância de Jesus. Então vamos lá. Salmos 49, versos 7 e 10. Vamos explicar esse versículo aqui. Salmos 49, de 7 a 10, né? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua dívida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos, pois todos podem ver que os sábios morrem também, assim como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Então, alguns usam esse versículo aqui também para defender a Trindade, né? Que ninguém pode pagar, ninguém pode se redimir do próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua dívida. Bom, aqui a gente está vendo claramente que Deus está falando de pagar a dívida da morte. Alguém que vai passar pela morte, vai apodrecer, como o próprio nome já diz, o próprio versículo 9 já diz, né? Para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. Então, assim, o salário do pecado é a morte. Nós vamos passar por isso, todos nós vamos morrer. Um dia a gente vai ressuscitar com a graça de Jesus Cristo? Vamos, mas todos nós teremos que passar por isso. E ninguém na Terra é digno de pagar para que a gente não passe por isso. Então, isso aí em nenhum momento faz com que Jesus se torne Deus, né? Que Jesus se torne o próprio Deus, o próprio Javé. Porque o que a Bíblia está falando é justamente que não há ninguém na Terra justo o suficiente para pagar essa dívida. E isso é demonstrado lá no Apocalipse, né? Que eles olharam e falaram, olha, não há ninguém digno de fazer isso. Mas, depois, eles percebem que há um, o Cordeiro. O que a Bíblia está falando aqui é a mesma coisa do Apocalipse. Só isso. Não está dizendo que Jesus é o próprio Javé. Não está falando isso. Vamos lá, Apocalipse 1, do 8 ao 9. Vamos ler isso aqui com bastante atenção. Vocês percebem que eu estou lendo os versículos que o pessoal usa para defender a Trindade também. Não estou só usando os para negar, não. Apocalipse 1, do 8 ao 9. Aqui diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí o pessoal usa esse versículo bíblico para falar assim, ó, Jesus está falando aqui de Jesus e que ele está declarando que ele é o Alfa e o Ômega e que ele é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler mais um pouco aqui, ó. O 9 diz: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, repare, em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, você pode argumentar que o versículo 8 defende a Trindade, mas isso vai falar que vai ter que assumir que o versículo 9 destrói a Trindade, né? Por que João separa Deus de Jesus, gente? Por quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ele poderia só falar assim, a palavra de Deus, Jesus. Pronto. Só isso. Bastava isso. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito Santo,
quando ouvi a voz de mim, uma voz forte como o som de trombeta. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declaro o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir. Aqui a gente tem uma questão que foi usada no debate aqui, ó. Foi usada nesse debate pelo pastor César, que aí ele compara, né, que Deus é o primeiro e o último, né, e que não haveria outro depois dele. E aí o pastor pergunta bem assim, então Jesus veio antes ou depois de Deus? Jesus foi criado quando? Quando que Jesus foi criado? Se Jesus foi criado depois, e Jesus é Deus, então houve um Deus depois. Não é bem assim, não. Eu não lembro se o apologista da Testemunho de Jeová respondeu isso de forma adequada, mas eu vou tentar aqui. Pior que o tempo está correndo, eu tinha que passar para os próximos versículos, mas vamos lá. Eu vou tentar responder isso aqui da forma mais rápida possível. Deus fala que ele é o primeiro e o último, e depois dele não haverá outro. Né? Ele é de fato o primeiro. Né? Ele é de fato o primeiro. Se ele cria Jesus depois, ainda que Jesus seja criado, porque assim, eu não estou dizendo que Jesus foi criado depois, né? Porque Deus pode existir e até que o tempo exista, né? Porque o que conta a passagem do tempo? É a velocidade da luz. Sem a velocidade da luz não há tempo. Se você acelera a mais do que a luz, você volta no tempo. Se você corre próximo da velocidade da luz, você acelera no tempo. E sem luz não há tempo. Então, quando Deus cria a luz, a partir daquele momento é que começa a contar o tempo. E Deus é o primeiro. Deus poderia ter criado Jesus logo em seguida, né? Ou ter criado antes da luz, ou Jesus ser a própria luz, né? Poderia. E aí, o que acontece? A partir do momento em que Jesus é criado, ainda não está contando o tempo. Então, Deus continua sendo o primeiro. Jesus também continua sendo o primeiro. Né? E aí, depois de Deus, não haverá outro mesmo, não. Depois de Deus, não haverá outro. Jesus é depois de Deus? É tipo assim, Deus morreu e agora Jesus nasceu? Não. Jesus continua coexistindo ao mesmo tempo que Deus existe também. Então, não haverá outro. Então, não precisa você dizer que Jesus Javé é a mesma coisa, só porque Javé diz que depois dele não haverá outro. Aí você fala, então Jesus veio depois de Deus, então está mentindo? Não, não está. Não haverá outro depois de Deus, porque Deus é eterno. Então não tem um depois de Deus, entendeu? Não existe depois de Deus, Deus é eterno. Todos os deuses inferiores inventados por seres humanos, todas as criações humanas do que seriam deuses, isso vai cair no esquecimento um dia. E Deus continuará existindo. Então ele vai continuar sendo o último. Entenderam? Jesus é eterno, ele vai continuar existindo. Então ele vai continuar sendo o último. Então tanto o Pai quanto o Filho, eles podem falar a mesma coisa. Né? Se Jesus foi por meio dele que houve todas as coisas, inclusive o próprio tempo, então Jesus não pode ter sido considerado criado depois de qualquer coisa. Né? É como se ele tivesse sido criado junto, porque antes disso não haveria contagem de tempo. O tempo só passa a existir depois da luz. E como o próprio João diz, né? Todas as coisas foram feitas por meio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Nada, inclusive o tempo. Então você não pode dizer quando Jesus foi feito, quando Jesus foi criado. Não tem quando, porque não existia tempo. Entenderam? Essa é a beleza da coisa. Não diminui em nada você dizer que o Pai é um, que Javé é o Pai e que Jesus é outro. Não diminui em nada a glória de Cristo. Não diminui. Vamos lá continuar, porque eu acho que esse vídeo vai acabar ficando por mais de 1 hora. Vamos lá. Apocalipse 22:8, o anjo dizendo a João para não adorá-lo, adora a Deus. Então, aqui a gente tem isso aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse 22:8. Eu sou João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos.
Quando os vi e ouvi, prostei-me aos pés do anjo, que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Né? João usa a palavra Deus para se referir aqui, ó, Deus. E lá atrás, como vimos no Apocalipse 1, ele separa Deus e Jesus. Deus sendo uma coisa, Jesus sendo outra. No livro do Apocalipse, quase sempre Jesus é falado como cordeiro, mas vamos lá. Não ocultes, e acrescentou, não ocultes a palavra da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima. Ora, quem é justo, continue na justiça, quem é imundano, continue na impureza, mas quem é justo, firme na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito a favor da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Então aqui tem uma clara separação, né? Aqui tem três aqui, ó. Tem eu, João, falando, tem o anjo falando, tem Deus falando, tem Jesus falando. Ele fala assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Prometido por quem? Por Deus. Então, assim, existe a separação o tempo inteiro de quem é Deus, de quem é Jesus. Mas vamos lá, você pode falar, não tem isso não. Poxa vida, eu estou preocupado mais com o tempo, porque eu queria que esse vídeo realmente fosse curto e sem corte. Eu vou logo passar todos os versículos dessa página e depois eu vou dar um argumento final aqui. Vamos lá, eu não vou decorrer mais sobre o versículo. Vou só falar a lógica por trás dele, você tira a sua conclusão. Se ficar mal explicado, a gente debate depois em outro vídeo. Provavelmente alguém vai refutar alguma coisa aqui, aí eu volto em outro vídeo falando. Vamos lá. João 3,16. Deus deu seu Filho unigênito, né? E a mente judaica entendia nesse caso que era Javé enviando seu Filho. Então assim, galera, João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus é a Trindade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, não a Trindade. Deus deu seu Filho unigênito. Se você falar que Deus é a Trindade, você está dizendo que a Trindade tem um filho. A Trindade tem um filho. Não é o Pai que tem, é a Trindade. E aí? Porque ele não fala, o Pai deu seu Filho unigênito, né? Que aí separaria. A gente falaria, não, eu entendi, é o Deus Pai. Mas não é assim que está falando. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 17:11. Eu acho que já li essa parte, né? O nome, a diferença dos manuscritos. Algum fala o nome que me deste, algum fala o nome aqueles que me deste. Isso aí é uma discussão, mas já leu esse João 17. Vamos para Atos 8:32. Vamos lá, eu estou tentando ser rápido aqui, mas tá complicado. Atos 8:32. O eunuco, do 32 ao 35. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante de seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. 32 a 35. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou falar de algum outro. E Filipe, tomando a palavra, iniciado por aquela mesma passagem da Escritura, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Vamos lá. Em Lucas 4:18 a 21, a gente vai ver sobre o que ele estava falando aqui, ó, sobre o que Filipe estava falando. Lucas 4:18 a 21. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para
é restituir a liberdade aos oprimidos. Repara que isso aqui é a mesma coisa que a gente já leu lá atrás, né? Onde Jesus era o enviado, né? Para proclamar o evangelho. E promulgar a época da graça ao Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Jesus pegou, leu lá o que estava em Isaías 53 sobre o servo sofredor e falou: Hoje se cumpriu a profecia do servo sofredor, né? Então, do ungido. Então, Deus ungiu a Jesus e o enviou para cá. O enviou. Ele foi o enviado. Deus fez isso e falou: Jesus falou: Hoje se cumpriu a escritura. Eu tô tentando resumir aqui. Resumir é muito difícil realmente resumir isso aqui. Mas vamos lá. Qualquer coisa a gente faz um outro vídeo. Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, não fala que ele é dividido em 3 pessoas, e há um mediador entre Deus e o ser humano. Pera aí, galera, se existe trindade, se Deus é uma trindade, se Javé é uma trindade, então como que pode Jesus ser o mediador entre Deus e os homens? Ele é mediador entre os homens e ele mesmo? Como é que fica isso? É complicado. Há um só Deus. Ele fala um só Deus. E aqui ele separa Deus e Jesus. Ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então ele coloca Jesus como um mediador entre Deus, que é um. Mas beleza. Vamos continuar para não alongar muito. João 5:23. João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honrou. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Aqui a gente tem um princípio, galera, que é o seguinte. O princípio da Shalir. Depois vocês dão uma pesquisada. Deixa eu ver se é fácil achar isso. Mas basicamente a Shalir era o princípio da agência, né? No conceito judaico era o princípio da agência. Se eu enviasse meu filho para algum lugar em meu nome, o meu filho tinha que ser recebido igual a mim. Tinha que ser a mesma coisa, como se você estivesse me recebendo. Então, quando todos os versículos bíblicos que tratam Deus como se fosse Javé, eles usam esse princípio da Shalir. Usei esse princípio. Porque se eu sou o enviado de Deus, eu tenho que ser tratado como o próprio Deus naquele momento. Essa é a obrigação, né? Tratá-lo diferente, você não estaria desonrando o enviado, você estaria desonrando quem o enviou. Entendeu? Então, esse é o princípio. Eu estou citando esse princípio aqui, eu estou citando esse versículo porque esse versículo demonstra exatamente o princípio judaico. Se você acredita que Jesus foi enviado por Deus e não honra o Filho, você está desonrando a Deus. Você está falando que não... Poxa, Deus... Não curti esse cara que você enviou aí, não. E aí? Como é que fica? Você está dizendo que Deus não tem autonomia o suficiente para enviar a pessoa certa. Que você, no lugar de Deus, enviaria alguém melhor. Entendeu por que esse princípio tem que ser obedecido? Entendeu por que pecar contra o enviado era como pecar contra quem o enviou? Você estaria dizendo que aquela pessoa que foi enviada não é boa o suficiente, que no lugar de quem o enviou, você teria enviado alguém melhor. Por isso era um pecado. Por isso, atentar contra Jesus, ou atentar contra o Espírito Santo, seria um pecado. Porque era como se estivesse atentando contra o próprio Deus. Se eu enviei alguém, eu sei que eu enviei, eu sei que ele é capaz de cumprir. Senão eu não teria enviado. Se você peca contra ele, se você faz algo contra ele, está dizendo que no meu lugar você enviaria alguém melhor. Entendeu? Você diminui a autoridade de Deus
quando você nega o filho. Entendeu? É tipo aquele versículo em que fala: você não mentiu para mim, mas sim para o Espírito Santo. Claro, se eu estou falando cheio do Espírito Santo e semente para mim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Então você pecou contra o Espírito Santo, que foi o Espírito Santo que falou através de mim. Esse é o princípio da Shalir, entendeu? Vamos lá. Tentei resumir, mais uma vez falei longo, mas vamos lá, galera. Eu vou tentar ser curto. Em Isaías 42:8, né? Deus fala que não divide sua glória com nenhum outro. E aí, aqui mostra aquela coisa, né? Que Jesus não quis disputar com Deus. Que Jesus não quis, mesmo ele se esvaziou, né? Ele não, qual é a palavra que é usada lá? Ele não reivindicou ser como Deus. Bom, se ele reivindicou, existe algo para ser reivindicado. Você só pode reivindicar o que você ainda não tem. E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Eu acabei não colocando esse versículo aqui. Eu coloquei esse versículo e esqueci de comentar essa parte, porque eu estou tentando resumir. Mas como que fica a questão de dizer que Jesus não reivindicou ser como Deus? Se ele não reivindicou, é porque existia algo a ser reivindicado. Ainda não era dele. Entendeu? Depois Deus dá a glória para ele, diz que todo o joelho só se dobrará diante dele, mas ainda deixa claro, se dobrará para a glória do Pai, né? Que muita gente acaba pulando, chega no versículo 10 para e esquece do versículo 11. Vamos lá de novo aqui, ó. Tô tentando ser breve, galera. Vamos ler Isaías 42:8. Vamos ler. Isaías 42, eu acho que já tá com 1 hora de vídeo. Deixa eu ver. 42:8. 52 minutos. 42:8. Eu sou Javé, né? Ou Jeová, ou o nome, que em outro vídeo eu falo sobre isso. O Senhor, este é meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Aí muita gente usa isso aqui para defender a Trindade, porque como Jesus depois ele é revestido de glória, né? Aí fala, se Deus fala que não vai dividir, então Jesus é Javé. Não, porque lá diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas para a honra e glória, para a glória do Pai. Então não está dividido. Aí é o princípio da Shalir. Se eu envio meu filho na sua casa em meu nome, meu filho tem que ser tratado como se fosse eu. E em momento nenhum eu dividi minha glória com meu filho. Pelo contrário, se você não respeitar meu filho, você está diminuindo minha glória. Porque você tem que respeitar meu filho, porque respeitando meu filho está dizendo que você confia em mim que eu enviei. Entendeu? Então, basicamente, esse é o princípio. Em Timóteo 5:21, vamos ler esse último versículo aqui. Aí tinha uns versículos aqui que são os versículos que os trinitários usam, né? Mas aí o vídeo vai ficar com 2 horas. Vamos para 1 Timóteo 5:21. Lembrando que todos os versículos que estão aqui embaixo, eu já falei sobre tudo isso lá em cima, nos versículos que eu citei, beleza? Então, 1 Timóteo 5:21, que diz o seguinte: eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procureis obedecer todas as instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Se só porque cita lá Jesus e depois cita Deus Pai, cita o Espírito Santo, se só isso formasse a Trindade, então você teria que incluir agora na bilionaridade os anjos, né? Porque aqui cita também, eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. E nem cita o Espírito Santo aqui. Mas só para você ter uma ideia, isso aqui destrói a Trindade, porque aqui ele não fala diante de Deus Pai. Ele fala diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. E aí? Além de ele separar, ele não inclui o Espírito Santo aqui nesse versículo. Então, galera, em resumo é isso. Mas só para completar, a última coisa que eu falo, a última mesmo, é sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus no poço de Jacó.
onde Jesus diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus adora o Pai. E ele diz que vai chegar a hora em que ele se inclui nisso, nós adoraremos a Deus. E aí? Como é que fica a Trindade nesse caso? Jesus vai adorar a si próprio ou como é que é? E aí? Só que tem uma questão mais importante aqui, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então aqui está muito claro uma coisa. Deus é espírito, né? Deus é espírito, então a gente tem que adorar ele em espírito. Mas Deus é o Pai. Não está claro para você? Então beleza. Se não está claro, deixe nos comentários aí. O vídeo ficou muito longo. Estamos com 56 minutos de vídeo. Vou até esperar completar 1 hora aqui, beleza? Tranquilo. Mas basicamente é isso. Não tem 3 em 1. Quando a gente coloca aqui o tetragrama, quando está se referindo ao tetragrama no Antigo Testamento, está se referindo ao Pai. E isso está muito claro. E quando o Filho recebe lá atributos semelhantes, é o princípio da Shalia. E mais nada. Mais nada. É como se falasse assim: eu mando alguém na sua casa para te dar um recado, né? Para te dar um recado. Aí essa pessoa vai lá e dá um recado meu. Esse é um recado meu. A pessoa que recebeu o recado, quando ela for falar que ela recebeu um recado, ela não vai falar que recebeu um recado de fulano de tal enviado por não sei quem. Ela vai falar que recebeu um recado meu. Entendeu? Se eu chego para minha esposa e falo para ela, ó, vá lá na casa da minha mãe e diz que eu mandei. Fala para ela que é pra não dar comida pro cachorro hoje. Pronto. Não dá muita comida pro cachorro hoje não, que ele tá com diarreia. Aí minha esposa vai e fala bem assim: não é pra dar comida pro cachorro hoje não, que ele tá com diarreia. E aí minha mãe questiona e minha esposa fala: Murilo que mandou. O que vai acontecer quando alguém perguntar pra minha mãe por que você não tá dando comida pro cachorro? Ela vai falar: porque Murilo mandou. Ela não vai dizer que foi minha mulher que mandou. E aí, minha mulher é Murilo? Não, minha mulher não é Murilo. Entenderam? Essa que é a questão. Então, é uma forçação de barra muito grande pegar alguns trechos em que descreve características de Javé em Jesus e falar, pronto, lógico, logo, Javé é Jesus. E aí você pega alguns, 2 ou 3 versículos e ignora todos esses que eu li aqui, que separam Javé como sendo um e Jesus como sendo outro. Onde Javé enviou Jesus, Javé escolheu que Jesus sofresse, Javé disse isso para Jesus, Javé disse Javé ao meu Senhor Jesus. E aí? Então, galera, Deus não é uma trindade, né? Eu poderia falar sobre muitas coisas, poderia falar sobre Salmos, em uma parte dos Salmos em que fala que Deus se assenta no meio dos deuses, e fala, vós sois Deus, sois dos filhos do Altíssimo, que é um versículo que Jesus usa para se defender. Eu poderia falar sobre um monte de coisa, mas o vídeo aqui ia ficar não com 1 hora, mas com 10 horas. E fica muito claro que, na grande maioria, é separado quem é Javé, ou Jeová, ou Jeová, como você quiser falar, e quem é Jesus. Jesus é um enviado de Javé. Jesus não é Javé. E Javé é o Pai. Beleza? E aí, se você discorda, deixe nos comentários aí. Quem sabe os seus argumentos sejam a base para eu fazer o próximo vídeo. Valeu. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, até muito mais aqueles que discordarem comigo, para que, se caso eu estiver correto nessa interpretação, que essas pessoas recebam a luz da verdade, e se caso eu estiver errado, que essas pessoas consigam me convencer para que eu receba a luz da verdade. Mas que todos sejam abençoados.
para a glória de Deus Todo-Poderoso, que vive e reina pelo século dos séculos. Amém.